Por que, depois de anos ajoelhado e confiando em Deus, uma única notícia ruim consegue te derrubar em segundos? Será que a sua fé nunca foi tão forte quanto você pensava? Ou o problema nunca esteve na sua fé, e sim para onde os seus olhos se voltaram? Quantas vezes você já orou de manhã e, antes do almoço, já estava novamente dominado pelo medo, pela ansiedade, pela sensação de que Deus se esqueceu de você? Antes de continuar, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não vou desistir. Não vou desistir de orar por você. Não vou desistir de te lembrar quem é Jesus Cristo. E não vou desistir de acreditar que essa oração vai mudar o rumo do seu dia agora mesmo. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser exatamente o que estava te fazendo afundar sem você perceber. Talvez você já tenha até duvidado se Deus ainda está atento à sua vida, se Ele ainda vê as suas lágrimas escondidas atrás do sorriso de todos os dias. Eu quero te mostrar, através da palavra, que existe um caminho de volta. E esse caminho começa agora, neste vídeo. Guarde essa frase no coração, porque ela vai te sustentar até o último segundo deste vídeo. Eu não vou desistir. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Antônio. Ele trabalhou por quase 40 anos consertando telhados nas cidades mais altas da montanha, andando sobre vigas estreitas, a dezenas de metros do chão, sem nunca escorregar sequer uma vez. Ele dizia que o segredo era simples: nunca olhar para baixo, olhar sempre para o ponto de chegada, para a viga seguinte, para o próximo passo. Mas em um único dia, cansado, pressionado pelo tempo e preocupado com os boatos de que aquele telhado estava rachado, ele quebrou a própria regra que o havia mantido em pé por tanto tempo. Olhou para o abismo debaixo dos seus pés e naquele instante perdeu o equilíbrio que havia sustentado por 4 décadas inteiras. O acidente não aconteceu porque ele ficou fraco de repente, nem porque perdeu a habilidade das mãos. Aconteceu porque, pela primeira vez em toda a sua vida, o foco dele mudou da caminhada para a queda, do destino para o precipício. As pessoas que conheciam Antônio diziam que, nas semanas anteriores, ele tinha começado a falar sobre o perigo do trabalho como nunca tinha falado antes, como se algo dentro dele já estivesse se entregando ao medo antes mesmo do acidente acontecer de fato. Eu conto essa história porque ela é um espelho do que acontece com tantos filhos de Deus. Todos os dias, em todos os lugares. Você andou anos com os olhos fixos em Jesus Cristo, firme, confiante, seguindo em frente mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Mas alguma coisa mudou. O mundo ficou mais barulhento, as notícias ficaram mais pesadas, os problemas em casa cresceram, as contas apertaram e devagar, quase sem perceber, o seu olhar saiu de cima do Senhor e desceu para o abismo. E é exatamente ali que o inimigo quer te manter. Porque aquilo que você fica olhando, você acaba aumentando dentro de você, até que aquilo pareça maior do que o próprio Deus. Se você está sentindo que o seu medo cresceu demais nos últimos meses, escreve aqui nos comentários a palavra presente, para eu saber que você está comigo até o fim dessa oração. Porque o próximo bloco vai te mostrar exatamente o caminho de volta para os braços de Jesus. Não é vergonha admitir que o seu olhar desviou. A vergonha seria continuar fingindo que está tudo bem enquanto o seu coração está afundando por dentro. Deus não está decepcionado com você.
Ele está esperando de braços abertos para que você volte a olhar para Ele. Se você fica olhando para a doença, ela cresce na sua mente até te dominar por completo, até roubar o seu sono e a sua paz. Mas, se você olha para o médico dos médicos, para Jesus Cristo, que curou todo aquele que chegou até Ele com um pouco de fé, então a sua confiança cresce maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer exame. Se você fica olhando para a violência e para as tragédias deste mundo, o medo toma conta de você e paralisa os seus passos. Mas se você olha para o seu protetor, para o Deus que é o seu refúgio e a sua fortaleza, a paz reina onde antes só havia pavor e insegurança. Se você fica olhando para o vício, para a prisão que te aprisiona hoje, o que cresce dentro de você? O problema, só o problema. Mas se você olha para o libertador, para Jesus Cristo, as correntes começam a se quebrar uma a uma, porque olhar fixo para o pecado nunca libertou ninguém. Olhar fixo para Jesus é o que liberta de verdade, hoje e para sempre. Percebe o padrão? Em toda situação da vida, existem duas direções possíveis para o seu olhar. Uma leva ao desespero, a outra leva à vitória. E a escolha de para onde olhar, na maioria das vezes, é sua. A Bíblia diz em Mateus 26:41 que devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar, orar, não desviar o olhar, porque a sua carne sempre vai te puxar para o medo. O mundo sempre vai tentar redirecionar os seus olhos para o problema. E o inimigo vai fazer de tudo para que você olhe para a queda em vez de olhar para a caminhada ao lado de Deus. E se você quer ver esse princípio funcionando na prática, olha para Pedro em Mateus 14. Ele pediu para Jesus mandar que ele andasse sobre as águas do mar da Galileia. E enquanto os olhos de Pedro estavam fixos no Senhor, ele andou sobre o impossível, sobre aquilo que a razão humana jamais explicaria. As leis da natureza pareciam não valer mais para ele naquele instante, porque o foco dele estava exatamente no lugar certo, em Jesus Cristo e em mais ninguém. Imagina a cena. Um homem comum, pescador de profissão, andando sobre ondas que deveriam engolir qualquer barco, simplesmente porque ele decidiu manter os olhos fixos na única pessoa capaz de sustentar os seus passos. Mas a Bíblia diz que quando Pedro viu o vento forte, ele teve medo e começou a duvidar do que estava vivendo. Naquele exato momento, o foco de Pedro saiu do Salvador e foi para a tempestade. Saiu da caminhada e foi para a queda que ele mesmo estava criando na sua própria mente. E assim que isso aconteceu, ele começou a afundar nas águas do mesmo mar que segundos antes ele estava pisando com firmeza. Antônio olhou para o abismo e caiu. Pedro olhou para o vento e afundou. O princípio é sempre o mesmo. Em qualquer época, em qualquer vida. Para onde vai o seu olhar, para lá vai a sua vida inteira. Se agora mesmo você sente que o seu olhar desviou para os problemas, para as contas, para o diagnóstico, para o medo do amanhã, eu quero que você deixe um amém nos comentários agora, porque isso vai ser a sua declaração pública de que você está trazendo os seus olhos de volta para Jesus Cristo neste exato segundo. Não importa há quanto tempo você está afundando, a mão de Jesus está tão perto de você agora quanto estava perto de Pedro naquele mar, pronta para te segurar assim que você gritar por socorro. Pensa também no profeta Elias.
no Monte Carmelo, em 1 Reis 18. Os olhos dele estavam fixos em Deus. E fogo caiu do céu diante de todo o povo de Israel, calando de vez os profetas de Baal. Ele caminhava com uma confiança sobrenatural, sem medo de rei nenhum, porque o seu foco estava inteiramente no Deus Todo-Poderoso. Mas logo depois, uma única ameaça vinda da rainha Jezabel foi suficiente para fazer o foco de Elias mudar de Deus para o perigo que ela representava. E o que aconteceu com o mesmo profeta, que tinha acabado de ver fogo descer do céu diante de todo um povo? Ele fugiu para o deserto. Ele se escondeu debaixo de uma árvore. Ele desabou de desânimo e chegou a pedir a Deus para tirar a sua vida. Nada tinha mudado em Deus. O poder dele continuava exatamente o mesmo antes e depois da ameaça, mas o foco de Elias é que havia se movido. E quando o seu foco sai de Deus, o problema sempre parece maior do que realmente é. Se um profeta que conversava diretamente com Deus passou por isso, você não precisa se sentir sozinho quando o seu foco também vacilar. O importante não é nunca vacilar, é saber para onde voltar o olhar. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12:2, para fixarmos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou a cruz e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Não fixar os olhos nas notícias, não fixar os olhos nas redes sociais, não fixar os olhos nos "e se", que o medo sussurra no ouvido durante a madrugada, mas fixar os olhos em Jesus Cristo. Como cristão, você não foi chamado para focar na doença, e sim no médico que a venceu na cruz. Você não foi chamado para focar na violência, e sim no protetor que nunca dorme. Você não foi chamado para focar no medo, e sim no príncipe da paz. Porque quando você mantém os olhos firmes em Jesus, você anda onde outros afundam, você permanece de pé onde outros caem. Porque aquele que você está olhando é infinitamente maior do que qualquer tempestade que você esteja enfrentando agora mesmo. Isso não significa que a tempestade vai desaparecer no mesmo instante, mas significa que você vai atravessá-la em pé, com a mão segura firme na mão dele, em vez de ser arrastado pela correnteza do medo. A Bíblia diz em 1 João 4:4 que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é ele do que o seu medo. Maior é ele do que a sua tempestade. Maior é ele do que qualquer notícia ruim que chegou até você essa semana. Maior do que qualquer boleto vencido. Maior do que qualquer diagnóstico. E a Bíblia também garante, em Romanos 8:38-39, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se essa promessa tocou o seu coração agora, se você acredita que nada é capaz de te separar do amor de Jesus Cristo, clica em compartilhar esse vídeo agora mesmo com alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. Porque talvez essa pessoa esteja exatamente no momento em que Pedro começou a afundar nas águas. Um compartilhamento seu pode ser a mão que Deus vai usar para puxar alguém de volta à superfície hoje mesmo, sem que você nem saiba o tamanho da tempestade que essa pessoa está enfrentando em silêncio. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, ajuda-nos a manter o nosso foco em Ti. Ajuda-nos a permanecer firmes na Tua palavra, para que não nos desviemos e acabemos seguindo na mesma direção deste mundo. Espírito Santo,
Desperta em nós o desejo de meditar na Tua palavra todos os dias. Declaramos a Tua promessa de Hebreus 12:2. Nossos olhos estão em Ti, não na queda, não no vento, não nas ondas, somente em Ti. Como um andarilho que fixa o olhar no seu destino final, nós fixamos o nosso olhar em Ti e não vamos olhar para baixo. Declaramos o Salmo 91:2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Declaramos Isaías 45:22. Olhem para mim e sejam salvos, todos os confins da terra. Nós olhamos para Ti, Rei Jesus, para transformar a nossa vida, para salvar a nossa alma, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, deixa o seu like agora. Se inscreve no canal para não perder a próxima palavra e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Jesus Cristo é maior do que qualquer tempestade. Eu não vou desistir de orar por você. E eu sei que você também não vai desistir.